Era uma vez. Antes de existir Portugal, havia na zona norte de Portugal atual, entre o Minho e o Voga, um condado chamado Portucalense, que pertencia ao rei de Leão, Castela, Navarra e Aragão, Dom Afonso VI. Este rei queria expulsar os muçulmanos do território da Península Ibérica e contou com a ajuda dos cruzados, que eram cavaleiros franceses. Entre estes destacou Dom Henrique de Borgonha e, como recompensa, o rei espanhol deu-lhe o condado portucalense e a sua filha, Dona Teresa, em casamento. O casal foi viver para o castelo de Guimarães, onde tiveram um filho a quem chamaram Afonso Henriques, porque era neto de Dom Afonso VI e filho de Dom Henrique. Dom Henrique de Borgonha morreu em 1112, quando o seu filho tinha 3 anos, pelo que a sua mãe, Dona Teresa, passou a governar e aliou-se ao reino da Galiza contra sua irmã, Urraca de Leão. Dona Teresa teve uma ligação com o conde galego Fernão Trava, que não agradava aos nobres do condado portucalense, porque temiam que o condado fosse anexado pela Galiza. Por isso, em 1122, Dom Afonso Henriques, para assegurar o seu domínio no condado, armou-se cavaleiro, e 6 anos depois, em 1128, juntando os cavaleiros portugueses à sua causa, lutou contra sua mãe e o conde Fernão Trava na Batalha de São Mamed, derrotando-os, e assim assumiu o governo do condado. Começa a dinastia de Borgonha, também chamada Afonsina. A dinastia de Borgonha durou 255 anos. Seguiu-se um longo período de batalhas contra o seu primo Dom Afonso VII, rei de Leão, em que Dom Afonso Henriques conseguiu importantes vitórias, até que em 1143, pelo Tratado de Zamora, foi reconhecido rei de Portugal e dada a independência ao território. Nasce Portugal. Dom Afonso Henriques também queria expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, por isso as tropas portuguesas foram avançando para sul e conquistando fortificações como Leiria e Santarém até chegarem a Lisboa. Aí formaram um cerco e, com a ajuda de cruzados estrangeiros, derrotaram os muçulmanos. Dom Afonso Henriques avançou para sul, mas morreu em 1185, com 76 anos. Dom Afonso Henriques foi o fundador de Portugal. Herdou um condado e legou um reino independente a seu filho, Dom Sancho I, armado cavaleiro por seu pai em 1170. Em 1189, Dom Sancho I conquistou Silves no Algarve, mas os muçulmanos voltaram a conquistar esta cidade em 1191, porque era um importante centro económico. O filho de Dom Afonso Henriques morreu em 1211, mas o seu filho, Dom Afonso II, neto de Dom Afonso Henriques, não foi tão guerreiro e preferiu consolidar o reino social e economicamente, com as primeiras leis portuguesas, a primeira moeda e embaixadas a vários países europeus para estabelecer tratados comerciais. Dom Afonso II teve um filho, Dom Sancho II, bisneto de Dom Afonso Henriques, que foi guerreiro e conquistador como o seu bisavô, e assegurou a conquista de várias cidades do Algarve aos muçulmanos. Andou tão ocupado com a guerra que nem reparou que a nobreza e o clero andavam a conspirar contra ele, até que o Papa os excomungou e pressionou os portugueses a escolherem outro rei. Foi assim que, depois de uma guerra entre irmãos, Dom Sancho II fugiu para o exílio e o seu irmão, Dom Afonso III, passou a ser rei de Portugal. Terminou a conquista do Algarve conquistando a cidade de Faro. E em 1249, Portugal tem finalmente o território atual.
Foi este rei que fez de Lisboa a capital do reino em 1255, porque era Coimbra até então. O filho de Dom Afonso III, Dom Dinis o Lavrador, rei de Portugal e do Algarve, foi um rei pacífico que se ocupou da administração de Portugal, organizando as leis e desenvolvendo a agricultura. O Pinhal de Leiria foi mandado plantar por este rei, para travar o avanço das areias costeiras no fim do século XIII. Ordenou que se explorassem minas de cobre, ferro e prata. Protegeu as classes baixas viajando pelo país e corrigindo situações injustas, fundando instituições sociais. Fundou também a Universidade de Coimbra em 1308 e a Marinha Portuguesa em 1317. Foi sucedido pelo seu filho, Dom Afonso IV. Durante este reinado, a peste negra vinda da Europa em 1348 matou grande parte da população e causou grande desordem no reino. Foi sucedido pelo seu filho em 1357. O reinado de Dom Pedro durou 10 anos e foi o único no século XIV sem guerra, marcado com prosperidade financeira. Este rei é conhecido pela sua paixão por Inês de Castro, que coroou como rainha depois de morta, uma vez que foi mandada matar pelo seu pai porque era galega e temia a influência castelhana. Dom Pedro foi sucedido por seu filho, Dom Fernando. Este rei promulgou a Lei das Sesmarias, que impedia o pousio das terras agrícolas que podiam continuar a ser exploradas. Fundou a Companhia das Naus, onde eram registados todos os navios. Em 1383 morre o último rei desta dinastia, Fernando I, sem herdeiros. A sua esposa, Dona Leonor Teles, é nomeada regente e segue-se a crise de 1383-1385, onde o caos político e social dominou. Em 1383 inicia-se uma invasão castelhana, que acabará na Batalha de Aljubarrota em agosto de 1385, com a vitória portuguesa. E assim termina a dinastia de Borgonha. 9 reis, de 1128 a 1383. Em resumo, a dinastia de Borgonha conseguiu a independência de Portugal em relação aos reinos de Leão e Castela. Conquistou aos muçulmanos o território que temos atualmente. E Portugal consolidou-se como país com leis, administração e infraestruturas.